esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: eu vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa. Dizei uma palavra e meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado, tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e digo ao meu escravo, faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estamos aqui na casa do Senhor, podemos dizer também a casa da Senhora Maria Imaculada Conceição, padroeira da paróquia, padroeira de toda a nossa cidade de Congonhas. A devoção aqui começou no início do século XVIII, mas oficialmente desde 1734 que as comunidades, os devotos vêm buscar a proteção de Maria. Tanto é que nós temos aqui, por exemplo, neste momento, 3 imagens de Nossa Senhora. Temos a padroeira oficial, que fica lá em cima há tantos anos, mais de 200 anos, olhando por todos nós, a nossa cidade. Temos a imagem peregrina, que está visitando as comunidades, abençoando como hoje. E lá embaixo tem uma imagem. O nome deu a esta imagem o nome de Nossa Senhora da Conceição da Pedra Fria, porque ela é feita, esculpida em pedra-sabão. Mas, meus irmãos, nós estamos iniciando então a novena. A novena são 9 dias preparatórios do 10º, que é o grande dia santo, dia da Imaculada Conceição. E cada dia para nós é oportuno para que nós nos santifiquemos, porque o objetivo da novena é a nossa santificação. É, como diz Santo Agostinho, glorificar o Senhor e santificar a nossa vida. Quem glorifica a Deus com a própria vida faz uma conexão, uma correlação entre a sua vida e o Senhor. Ora, quem mais do que Maria se santificou e glorificou a Deus? Vocês conhecem alguém maior do que Maria que tenha ficado mais perto de Deus? Vocês conhecem, gente? Não existe. Então, por isso, nós invocamos Maria para ficar também mais perto de Deus, porque por ela nós chegamos ao Senhor. E a novena, então, vai ser para nós também oportuna para que nós repensemos, reflitamos o nosso caminho, a nossa caminhada neste mundo. Este tempo do Advento, que já se iniciou ontem, é um tempo de reflexão, é um tempo de esforço que a gente vai fazendo para abrir o coração, preparar os caminhos, como dizia o profeta Isaías, para o encontro com Deus. O Advento também nos serve para que preparemos o coração para a vida nova que o Cristo veio e vem inaugurar em todos nós. Por isso, então, neste contexto do Advento,
é que nós celebramos a nossa novena, a festa da nossa padroeira. Cada dia chamando um tema elucidativo, o qual direciona a nossa reflexão e também a nossa espiritualidade. Como no dia de hoje, o tema é as comunidades acolhedoras e servidoras pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que anima, que ilumina as comunidades. Podemos dizer que a palavra de Deus tem 3 objetivos sobre todos nós. O primeiro é alimentar. Nós precisamos da palavra. Precisamos ou não, gente? Precisamos. O pai e a mãe, desde cedinho, vão alimentando os filhos com uma palavrinha, com um alento, com uma alegria, com aquela acolhida bonita. Então, a palavra vai alimentando. Palavras bonitas, palavras transformadoras. Também a palavra tem o objetivo de iluminar o caminho. A pessoa alimentada, ela fica também iluminada para poder servir melhor. Por isso que a palavra tem ainda o objetivo de direcionar a nossa vida para Deus. É assim que Deus quer que nós sejamos fortalecidos pela palavra, através do alimento, da luz e do direcionamento que essa palavra vai trazendo para todos nós. E aí, meus irmãos, vamos aproveitar cada dia da novena. Vocês vão ver como que essa novena vai ser importante na sua caminhada particular, familiar e também comunitária. Hoje a gente ouviu aqui a força desta palavra, como relembrava o profeta Isaías. Todos convidados para o monte. Este monte é o encontro com Deus. As pessoas se reúnem, a cidade fica iluminada, fica agraciada pela presença de Deus. O advento de Jesus, prefigurado e anunciado muito tempo antes pelo profeta, será a grande novidade libertadora para aquele povo sofrido, como para nós também hoje. Quantos estão sofridos com esta pandemia? Quantos que ainda não conseguiram reacertar o passo na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Quantos ainda estão perambulando pelo mundo afora, precisando da nossa atenção, da promoção humana, na saúde, no cárcere, nos seus direitos? Por isso que hoje nós colocamos no primeiro dia da novena aqueles grupos que estão trabalhando de frente para com a realidade sofrida. É alguém que está na rua, que não tem para onde ir, ou que já foi abandonado, não tem como voltar para casa, não tem ânimo mais. É aquele que, infelizmente, cometeu um crime, está penando, precisando também de que se reabram as vidas ou as portas da dignidade. É aquele outro que precisa da saúde integral do corpo e da alma. É aquela criança que ainda não tem devida satisfação para crescer também com dignidade. Ou mesmo as situações familiares do mundo de hoje, seja do desempregado, do toxicômano, de quem não consegue colocar a sua vida em dia dentro da vida dos outros. Há pessoas que não conseguem mais conviver na realidade do cotidiano. Por isso, então, a nossa novena também é uma palavra de abertura, de acolhimento, de serviço para com os nossos irmãos e irmãs. E aí, a gente entra no Evangelho que acabou de ser agora proclamado. O Evangelho de Mateus. O exemplo de um centurião romano. Veja-se um detalhe aí muito importante. Ele era pagão, não era cristão, não era judeu, não era propriamente um seguidor de Jesus, não era um apóstolo, não era um santo, não era um mártir. Ele professava, naturalmente, outra religião ou não. Outro ponto desse homem, ele era do poder romano, importante. Cabia a ele prender, matar, destruir. Cabia a ele cercear, perseguir os cristãos, ou mesmo os seguidores de Jesus, ou os próprios judeus. Mas, de repente, este homem
passa por cima de todos esses problemas, todas essas questões. Ele extrapola a sua situação particular por causa de um empregado, de um servo, que ele tem como um amigo, alguém quase familiar, como se fosse alguém da sua família. Tanto que ele disse, Senhor, ele está na minha casa, está passando dificuldade. E pede a Jesus para curá-lo. Jesus diz que vai curar. E aquele homem, com tanta convicção, ele vai dizer, Senhor, o Senhor nem precisa ir lá na minha casa, basta uma palavra que o meu servo ficará curado. Essa mensagem fica para todos nós como uma mensagem que nos chama à libertação. Vejam, ele passou por cima dos seus costumes, das suas leis. Ele, inclusive, venceu a tentação da soberba, da arrogância, porque ele poderia ter obrigado Jesus a ir lá com as suas armas, seus soldados, mas não. Ele preferiu o caminho da humildade e expressou então a sua fé confiante, a sua fé ardente na palavra do Salvador. Quantos que estavam lá com Jesus até então não tinham aberto o coração a Jesus Cristo? Essa mensagem entrou até mesmo para dentro da liturgia católica. Naquele momento em que o padre apresenta a hóstia consagrada e diz, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, palavra de João Batista, o que o povo responde? Senhor, não sou digno, entreis, mas uma palavra. Então, a palavra de um pagão. Quem disse essa frase não foi um santo, nem um teólogo, não foi ninguém da igreja, foi um pagão que se converteu à palavra de Deus. Vejam, a palavra converte. A palavra, como eu disse, alimenta, anima, direciona, como aconteceu na vida desse homem. Portanto, a palavra também pode fazer milagres em nossas vidas. Quantos que talvez estivessem ali naquele leito de dor, naquela dificuldade, naquela opressão, naquela escravidão, de repente a palavra levanta, ressuscita essa pessoa para viver uma vida nova. Quantos exemplos eu poderia dar, vocês também poderão dizer, de pessoas que renasceram, refloresceram sua vida, procuraram viver novamente a partir de uma experiência de dor, de sofrimento, mas também de transformação. Daí, então, irmãos e irmãs, a gente vê os exemplos desse homem que ficam para todos nós. Primeiro, o exemplo da humildade, de quem vence a soberba e a arrogância. Segundo, o exemplo de fé, uma fé viva, uma fé forte, uma fé que confia. Em terceiro, a esperança. Quem tem fé, tem esperança. Quem tem fé, não perde a esperança. Esta novena, então, seja para todos nós uma grande celebração do amor ao nosso Deus, como fez Maria Santíssima. E que, como ela, a palavra de Deus transformou, possa nos transformar também para viver intensamente esta palavra no âmbito particular, comunitário e social, a serviço da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.